Eu demorei 31 anos para entender o que eu vou te explicar nesse vídeo e eu espero muito que o que eu vou compartilhar aqui sirva de mensagem para que você não cometa erros que eu cometi ou deixe de fazer coisas importantes para você por medo. Esse vídeo vai estar muito ligado à questão de comparação. Hoje eu já tenho 32, falta uma semana para eu fazer 33 anos, mas até o dia que o meu filho nasceu, eu tinha uma percepção da realidade e depois, quando eu tive filho, essa percepção mudou. A gente tem muita questão da comparação, a gente fica vendo histórias de pessoas, fica vendo a experiência das pessoas e acha que todo mundo é assim. Eu vou falar basicamente sobre a questão de maternidade, porque é algo que veio muito forte pra mim, principalmente assim, eu tinha muita vontade de ser mãe, mas eu tinha muito medo. Medo, sei lá, pelas histórias que eu ouvia das pessoas, né? Uma coisa que eu observava muito é que quando as pessoas se tornavam mães, elas parecem que a vida delas acabava. Era essa percepção que eu tinha de mães. É como se, tipo, o filho nasceu, a vida da mãe acabou. Eu tinha essa visão. Por quê? Porque a mãe pararam de se cuidar, não tinha, né, uma vida que eu achava interessante, né? E isso me fez acreditar que a maternidade era um peso. E esse vídeo não é querendo romantizar a maternidade, eu sei que tem muito isso, não romantiza a maternidade, mas eu sei que fazem também todo um terrorismo em relação à maternidade, eu acho que é um equilíbrio. Mas a questão é que eu via a maternidade como algo ruim. Eu tinha medo, né, de ser mãe, porque eu achava que quando eu tivesse filho eu ia simplesmente descuidar de mim, como se, tipo, eu vivesse apenas para o meu filho. E sim, a gente muda muito quando a gente tem filho. A gente coloca as nossas vontades para segundo plano, né? A gente pensa mais no bem-estar do nosso filho enfim. Mas não é por isso que a gente deixa de se cuidar, não é por isso que a gente para de viver, né? Durante um tempo, é claro, a gente precisa se dedicar mais, né? Principalmente no início, mas igual, hoje eu não faço exercício físico por escolha, né? Eu tô postergando, procrastinando, porque já era pra não ter voltado, mas eu não voltei, é porque eu que tô sendo enrolada mesmo, entendeu? Então não é que a maternidade te tira de você a possibilidade de fazer as coisas, não. As pessoas que às vezes acabam se deixando levar por isso. E eu, assim, eu entendo, por um lado, porque eu sei que é mais difícil, né? Antes, eu poderia ir na academia a hora que eu quisesse, antes de ter filho. Agora não, tem todo um planejamento, mas não é por isso que eu sou impedida de fazer isso, entendeu? Então, assim, o que eu fui entendendo depois que eu me tornei mãe é que cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma maternidade. E não adianta você se basear a sua vida na história dos outros, porque cada um vem de uma vivência, cada um vem de histórias diferentes. Você tem uma mentalidade diferente das pessoas que te contam as histórias delas, a experiência delas. Igual tem muitas mães que falam, meu filho não me obedece, não sei o que, não sei o que. Aí você já cria aquela barreira, meu Deus do céu, esses meninos, ninguém obedece os pais, não sei o que. Mas eu percebendo pela minha vivência, desde cedo você precisa de educar seu filho para ele te obedecer. Igual hoje meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses e ele já entende quando eu falo que não pode. Demorou. Antes eu falava, ele não dava bola. Hoje ele ouve, ele entende que é não, às vezes ele continua, mas ele já tá entendendo. Então, assim, é um processo. As pessoas que, muitas vezes, elas, né, as mães que não têm tanto domínio, é porque talvez elas, tipo, não manteram a voz de autoridade. Eu não tô julgando, eu só tô falando que, tipo, pra você ter um filho que te obedece, você tem que manter sempre a voz de autoridade e começar desde o início. Então, assim, não adianta eu basear que todos, não adianta me basear que as crianças, elas são desobedientes, porque eu ouço as pessoas falando isso, porque eu posso criar um filho obediente, tendo a voz de autoridade, sabendo educar ele de uma forma que ele vai entender quando que eu disser não, entendeu? Então, assim, são casos e casos, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas experiências, e isso daí, uma coisa que eu quero deixar pra você como mensagem é: crie a sua própria história. Quando que alguém vem conversar comigo sobre maternidade, eu não começo falando da parte ruim. É claro, eu falo, nossa, tá um caos, né? Tá bagunçado, a rotina tá difícil e tal. Mas eu não foco nisso. Eu tento trazer o lado bom, não tem? Porque é muito bom pra mim a questão de ter um bebezinho que é meu, um bebezinho que chega pra mim, perto de mim, me dá um abraço, sorri. Então, assim, eu tento ver a maternidade mais pro lado positivo do que pro lado difícil, desafiador. E não quer dizer que não existe. Existe, né? Todos os dias é um desafio, todos os dias parece que a gente vai surtar. Mas existe, precisa de haver esse equilíbrio e é algo que, assim, só quem é mãe entende, né? Essa questão de você, ao mesmo tempo que você tá quase surtando, você tá dando amor, carinho e tal. Mas é claro, pra você
ter tudo isso, é preciso que você tenha maturidade, você entenda que agora você não pensa por si só, agora tudo que você faz, você tá pensando, você precisa de pensar também no seu filho, mas isso não quer dizer que você vai se silenciar, né? Você apenas vai deixar de ser egoísta, você não vai pensar só em você, né? Você amadurece muito quando você se torna mãe. E a ideia principal desse vídeo é te trazer a mensagem que você não baseie seus sonhos a partir da experiência e vivência de outras pessoas. Se você quer ser mãe, se você quer viajar pelo mundo, que é outro sonho meu que eu tenho, se você quer ter um emprego dos sonhos e tudo mais, não ache que porque uma pessoa que você ouviu a história dela, ela teve uma experiência ruim, ela fracassou nisso, não quer dizer que você também vai fracassar, não quer dizer que você vai ser uma mãe ruim, não quer dizer que você não vai conseguir realizar seus sonhos. Cada um tem toda uma bagagem e isso faz ela ter determinados resultados. É claro que você não vai se precipitar, né, na hora de fazer as coisas, você precisa ter um planejamento, você pode também estudar sobre o assunto, seja qual for o assunto, né? Mas você meio que se preparar. Eu mesma, para ser mãe, eu me preparei muito, a questão de ler muitos livros, conversei com outras mães. Não quer dizer também, aqui um ponto importante, não quer dizer que cada um tem uma experiência e aí você pode, né, ignorar experiências ruins de mães que falaram só coisas ruins, né, ou, enfim, o assunto que for. Não quer dizer que você não vai ouvir também a história de outras pessoas. É importante você entender porque, por exemplo, quando eu ouço histórias de maternidade, né, de mães que não estão tão felizes, né, com a maternidade, que têm filhos desobedientes, ou seja lá o que for, eu consigo identificar coisas que eu posso deixar de fazer. Igual, por exemplo, a mãe que reclama que o filho é desobediente e tal, tudo que eu falo com ele não me obedece, ele não ouve e tal. Então eu já consigo identificar algo na experiência dela que pode ser bom pra mim. Tipo, ele é desobediente porque ela fala o tempo todo, o menino já não ouve. Então eu já entendi que ficar falando o tempo todo não adianta. Entendeu? Então, assim, essas experiências não quer dizer que você vai viver essas mesmas experiências negativas, mas você pode aprender algo com elas, tá? Então, essa troca essa interação sobre determinado assunto te ajuda a criar um repertório pra você ter experiência de outras pessoas, pra você adaptar pra sua, de forma positiva, tá? Então, esse olhar, ele tem que ser Então, sempre olhar, né, com olhar crítico, mas não de criticar, mas sim de você pegar as situações e levar para um contexto bom, né? Você entender isso de uma forma que você pode aproveitar de forma positiva na sua vida. E aqui eu trouxe muito sobre a questão da maternidade, mas como eu falei, você pode adaptar isso para seja qual for a situação que você esteja vivendo. A sua experiência não vai ser igual a dos outros, das pessoas que te contam as histórias delas. Faça você mesma a sua própria história e compartilhe depois com as pessoas. Eu mesma, eu sei que eu venho de várias coisas que eu já fiz na vida, coisas que não deram certo, outras que deram. E eu tô aqui compartilhando a minha experiência, que você talvez ache, mas não faz sentido pra mim, isso não tem nada a ver isso que ela tá falando. Mas pegue algo que eu falei, mesmo que seja ruim, né, que você achou que não faz sentido, adapta pra sua realidade, né? Ela falou que a maternidade é boa também, não sei o quê. A sua não é, né? Vamos supor que a sua não é. Tá, mas como você pode fazer pra ela ser, entendeu? Então, assim, você sempre pegar pontos que pode te ajudar a ter uma vida melhor, a ter uma maternidade melhor, um emprego melhor, enfim. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que de alguma forma ele te ajude. Foi algo que eu demorei a entender, só entendi mesmo quando eu vivi na pele e estou compartilhando com vocês pra ver se pode te ajudar na sua jornada também. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!